Adivinha quem é? Adivinha quem tá aqui? Quem será? Bum! Oi, meus alunos! Agora é a vez do meu pai cumprimentá-la, né? Que mal educado! Que mal educado. Tudo bem, galera do Periscope? Tudo bem? Agora eu vou entrar ao vivo pra galera do Facebook Live. Olha, gente, eu vou dar um susto na galera do Facebook Live. Será que eles vão cair? Então, peraí, vamos lá. Não pode ficar aqui que eles... Ah, isso, peraí, que é pra eles não te verem. Peraí. Deixa eu ver aqui. Fala assim, boa Caíram noite. nessa, né? Caíram. Fala boa noite, galera do Face. Boa noite, galera do Face, Boa né? Meus noite. alunos, né? Boa noite, Quem galera. não me segue? Quem não me segue. Vai lá e pesquisa Sofia Sendo Sofia, olha, com PH. Fala boa noite pra galera do Periscope. Boa noite, meus alunos. Ótimo, hoje vai mais um dia de grupo de estudos. Grupo de estudos, olha, gente. Vocês têm que estudar muito. Você viu Pra que você quem tem quer ser delegado, promotor, juiz, defensor? blá, 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 médico. Quem quer ser alguma profissão, né? Precisa estudar, olha, pra vacatuça. A vaca tem que tossir. Não é tipo, nem que a vaca tussa, a vaca tem que tossir. Tá. Legal. Entenderam? Nossa, bateu aqui. Peraí, senão vai cair tudo. Sou uma desastrada. Uma desastrada. Hoje eu sou muito desastrada. É? Conta pra eles o que a gente ficou fazendo antes de começar o vídeo hoje. A gente, O que a gente ficou fazendo no quarto do Bruno? a gente ficou fazendo duas coisas. A gente ficou jogando videogame e jogando futebol. Gente, eu sou muito ruim. Só fiz um gol no meu pai. Esse só fazia gol. Ele só ganhava. Só ganhava, né, filho? Esse, olha, é o campeão brasileiro mundial, como ele sempre fala. Ele sempre fala assim, ó, sou campeão brasileiro mundial de São Paulo, Vinhedo, Campinas, blá, 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 blá. Eu só quero se achar. Olha que beleza. Olha que beleza essa belezura. Belezura de gente. Então, tá bom, deixa o papai fazer Tá muito sorridente agora. Deixa o papai fazer O que eu fui fazer? Pra ele rir tanto. Deixa o papai fazer um... Porque eu não aguento essa risada. Você não aguenta, né? Não. Faz o Kiko pra eles antes de ir embora. Legal. Então manda um beijo pra todo mundo. Hoje eu sou Ariel. Você é Ariel, verdade. Tá vestida de Ariel, né, filha? Vestida de Ariel. Meu pai tá vestido de Rogério. Então tá bom, manda um beijo pra todo mundo. Vamos começar aqui. Não, ela tá falando pra eu ficar aqui. Tá falando pra ficar aqui? Ela disse assim, fica a Sofia. Fica, Sofia, e vai embora, papai? É, Meu Deus tô do céu. brincando, senhor, porque Ai, o senhor meu Deus. precisa fazer jurídica penal. Bateu tudo aqui, então tá bom. Penal. Gente, tem que ser jurídica penal. E não se esqueçam de me dar ideias. Ah, é verdade. Pra entrar no seu Instagram e dar ideias de... Vocês estão vendo? Vem aqui, desenhista, vem aqui. Ele é desenhista. Ó quem tá aqui, ó. Vem aqui, desenhista. Vem falar oi, pessoal, filho. Aí, ó, fala oi. Desenhista, vem. Gente, agora eu tenho um apelido pra ele. Vai ser desenhista. São duas câmeras, ó. Aqui é o Facebook e aqui é o Periscope. Ele acabou de aprender, que fofo. Aí você apareceu só no Facebook. Fala oi pra galera. Parece no Periscope. Então tá bom, deixa o papai fazer a Fofuxo. revisão. Gente, Fofuxo, sabe o que é aquele Fofuxo? Ele acabou de aprender que tem 2 celulares aqui.
Que coisa mais fofa. Então deixa o papai fazer a revisão agora. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Vamos desenhar. Vão vocês dois lá que eu já tô indo. Vão. Vão lá. Gente, olha, eu vou voltar no final para falar um tchau e um beijo para meus alunos e meus seguidores. Eu chamo vocês. Pesquisem @Sofia. Boa, eu chamo vocês. Vamos lá. @Gmail. Filha, vai acabar aqui. Vamos lá. Galera, tudo em ordem. Vocês já perceberam, Sofia fez questão de abrir o nosso grupo de estudos hoje. Bruno também deu o ar das graças. Tá aqui atrás da cadeira, escondido. Tá aqui, não tá? Não, a gente não tá aqui. Legal. Então vocês vão ver que tem uma concentração especial o grupo de estudos hoje. Ó, uma concentração especial. O grupo de estudos hoje versará sobre o crime do artigo 216, letra A do Código Penal. Assédio sexual, artigo 216, letra A. Então, para a gente começar, eu vou pedir para vocês diminuírem as mensagens, por favor, diminuam as mensagens, para eu poder começar a trabalhar esse artigo com vocês. Eu tive fazendo as contas, nós já vimos aqui mais de 300, já falamos do Código Penal em mais de 300 vídeos, não é verdade? Então vamos lá. O artigo 216, letra A, pune o assédio sexual consistente em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de prisão, detenção de 1 a 2 anos, uma infração de médio potencial ofensivo, admitindo suspensão condicional do processo. O parágrafo único foi vetado e o parágrafo 2º aumenta a pena até 1/3 se a vítima do assédio sexual é menor de 18 anos. Isso é importante. Se a vítima do assédio sexual é menor de 18 anos, a infração deixa de ser de médio potencial ofensivo e passa a ser de maior potencial ofensivo, não mais admitindo suspensão condicional do processo, tá bom? Então, assédio sexual punido com 1 a 2 anos, admite suspensão condicional do processo, mas essa pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Com o aumento de 1/3, a infração passa a ser de maior potencial ofensivo, não suportando suspensão condicional do processo. Tá ok? Agora vejam, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo do crime de assédio sexual? Nós estamos diante de um delito próprio. Só pode ser sujeito ativo superior hierárquico ou ascendente da vítima, numa relação de emprego, cargo ou função. Só pode ser vítima o subalterno ou subordinado do autor numa relação de cargo, emprego ou função. Tá ok? Então estamos diante de um crime próprio. Ele exige qualidades especiais dos dois sujeitos, ativo e passivo, crime bipróprio. Agora, no que consiste o assédio sexual? Vejam, no assédio sexual, o agente constrange a vítima, passa a insistir de forma inoportuna, passa a insistir de forma constrangedora, buscando da vítima vantagem ou favor sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, condição de mando sobre a vítima, numa relação de cargo, emprego ou função. Pessoal, em resumo, eu posso dizer que o assédio sexual é a insistência importuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno ou subordinado. Entenderam? Joia. Então agora vem a primeira pergunta. É possível assédio sexual de professor para com aluno? É possível assédio sexual de professor para com aluno? A doutrina é divergente. Uma parcela da doutrina entende que não é possível assédio sexual de professor para com aluno, porque não existe uma relação de emprego, cargo, função entre o professor e o aluno, mas sim entre o professor e a faculdade.
Outra corrente entende perfeitamente possível assédio sexual de professor com aluno, porque apesar de o professor não ser o superior hierárquico do aluno, tem ascendência, domínio sobre o aluno, tá ok? Então tem duas correntes discutindo se é possível assédio sexual de professor para com o aluno. Uma primeira corrente acha que não é possível. Não existe entre o professor e o aluno uma relação de cargo, emprego, função, e sim entre o professor e a faculdade. Já outra corrente entende que é perfeitamente possível assédio sexual de professor para com aluno, porque apesar de o professor não ser o superior hierárquico, o professor tem ascendência sobre o aluno, domínio sobre o aluno. Compreenderam? A jurisprudência não nos socorre para dirimir essa indisfarçável controvérsia. Uma questão interessante que eu coloco para vocês é o seguinte: o crime de assédio sexual, ele é instantâneo ou é um crime habitual? É crime habitual ou não habitual? Se você responder que é um crime habitual, para a consumação é imprescindível reiteração de atos insistentes, importunando a vítima. E não admite a tentativa. Crime habitual não admite a tentativa. Se você entende que o crime não é habitual, ele se consuma com o primeiro ato constrangedor e a tentativa passa a ser possível quando esse ato não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime é habitual ou não habitual? Repito, se você entende que o crime é habitual, é imprescindível a reiteração de atos constrangedores e a tentativa não é possível. Se você entende que o crime não é habitual, aí ele se consuma com o primeiro ato constrangedor e a tentativa é possível. Prevalece que o crime não é habitual, não exige reiteração de constrangimentos e a tentativa é possível. Eu ouso discordar. Eu escrevo nos meus livros que o crime de assédio sexual é habitual, exige reiteração de atos constrangedores. Se você for no conceito de assédio sexual, vai ver que o conceito diz o seguinte, pessoal, ó, conceito de assédio sexual. Eu trouxe aqui para vocês. Conceito de assédio sexual nada mais é do que a insistência importuna de alguém. Se eu estou falando em insistência importuna de alguém, é porque eu estou exigindo reiteração de atos constrangedores. Reiteração de atos constrangedores. Aqui não tem nada a ver com ser feminista ou não ser feminista, porque pode um só ato não configurar assédio sexual, mas pode configurar outro crime. Por exemplo, constrangimento. Vejo que tem gente que discorda. A minha posição não tem nada de feminista, machista ou que o valha. É uma questão técnica. Conceito de assédio sexual. Vai em qualquer dicionário, você vai encontrar que o assédio sexual exige insistência importuna. Se precisa haver insistência, tem que haver reiteração de atos. Rogério, e se não houver reiteração de atos? Quer dizer que o fato é atípico? Não, eu posso estar diante de crime ou contravenção. Pode ser constrangimento ilegal, pode ser importunação ofensiva ao pudor ou o que o valha. É uma questão de técnica, tá ok? Não vamos levar para o lado de que a posição do professor Rogério é machista. Não tem nada de machista. Aliás, um dos doutrinadores que defendem que o crime é habitual é Rodolfo Pamplona. E quem conhece Rodolfo Pamplona sabe que o Rodolfo é tudo menos machista. Tá ok? Rodolfo Pamplona é um lorde, um grande doutrinador, um civilista, juiz do trabalho, e ele também concorda que o crime é habitual. É só você ir no conceito de assédio sexual. Vai no conceito e veja que o assédio sexual exige insistência importuna, tá ok? Agora, minha posição é minoritária. Prevalece que o crime não é habitual. No meu livro eu trago toda a explicação com calma, sem querer convencê-los, mas apenas que vocês compreendam o porquê que eu entendo desse jeito, tá ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas a respeito do artigo 216, letra A. No próximo vídeo, amanhã, nós vamos falar do artigo 216.